Graça e paz. Quero cumprimentar você que está aqui presencial, né? Já cumprimentei a todos, mas retomo fazer isso. E você que está em casa, no seu cobertorzinho, que eu tenho certeza que tem uma revelação. Já estou começando a pregação. Tem gente no seu cobertorzinho. Talvez Renata, olha essa revelação de Deus, né? Mas essa noite, que o Espírito de Deus possa aquecer o nosso coração, trazendo algo que a gente está precisando nesse tempo difícil. E quando fui convidada para trazer uma palavra na Quinta da Fé, a primeira coisa que eu pensei é Quinta da Fé. E eu comecei a pensar o seguinte: o que pode estar matando a nossa fé nesse tempo tão difícil? Eu dei para selecionar um monte de coisa assim, de coisas que podem estar matando a nossa fé. Mas aí eu comecei a pensar e buscar, e ouvi uma pessoa, assim, Deus sempre coloca, dá uma direção, e uma pessoa reclamando que Deus não está fazendo. Deus não está fazendo. Por que Deus está demorando? E eu comecei a pensar, a dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Não só, talvez não a dúvida de todos, mas a dúvida de um pode ser a dúvida de muita gente. E eu senti no coração de pôr esse título na mensagem, quando Deus não faz. Porque essa pessoa falou, não estou entendendo, eu não estou entendendo qual é a de Deus. Fala assim, é uma dúvida que estava, é dúvida no coração dela. E eu pensei, quantas vezes nós não estamos dessa forma? Nós esperamos, e essa coisa não acontece. Eu peço, e essa coisa não acontece. Nesse tempo, então, que nós estamos vivendo, quantas perdas. E parece que o Senhor, a gente tem muitas vezes essa sensação. Às vezes, nós temos que ser sinceros e saber que, às vezes, isso passa no nosso coração. Essa dúvida, por que Deus não está fazendo, o que está acontecendo. E quando a gente vê, né, finanças abaladas, que é uma coisa que dói, é duas coisas, é dinheiro e saúde. Dinheiro abalado, finanças abaladas, falta de emprego, falta de recursos para nós pagarmos as nossas dívidas, o nosso sustento, nos abala. A saúde, então, de repente, a gente tem uma saúde ótima, pega um vírus que não sei de onde veio, quer dizer, eu sei, mas então, a gente toca nesse vírus e pronto, a nossa saúde, vai para a UTI, sai da UTI e ainda continua abalada, que eu sei de várias pessoas que têm passado por isso. E isso tudo, a gente vai, e a gente clama, e a gente ora, e a gente ora. E antes disso mesmo, quantas vezes você já não orou por muitas vezes, e ora, e parece que Deus não faz? Eu já orei anos, tem coisas que eu orei mais de 10 anos, e parece que realmente vem aquele desânimo. Satanás, então, ele se aproveita, né? Ele se aproveita para falar, e aí, minha filha, está orando ainda? Eu já tive essa experiência de o próprio Satanás vir falar assim, e aí, ainda está orando? E essa é uma outra história. Mas, no meio dessa luta que a gente começa a passar e Deus parece que não faz, a gente vai sentindo, vai começando a sentir, vai começando a nascer um sentimento de que parece que eu estou sendo ignorada. Quem já não se sentiu orando, Deus não faz, parece que eu estou sendo abandonada no meio da luta. É sério isso, parece que nasce dúvida, parece que Deus não é tão grande quanto o meu problema. Quem já não sentiu isso? Às vezes, a coisa é tão forte que a gente parece que não é amada por Deus. Parece que Deus faz na vida do meu irmão, mas na minha vida não faz. E eu confesso, a Bíblia manda a gente confessar os nossos pecados, não é? Então, eu já confesso que eu já passei por luta lá atrás, que eu entrei dentro do meu quarto, eu chorei, e sabe o que eu falei? Falei em alto e bom som, para que ele ouvisse. Deus não me ama. Muitas vezes. Isso aí Deus teve que tratar no meu coração, porque isso é pecado, é pecado. E às vezes nós estamos com essas dúvidas de Deus. Quantos cristãos, essa pessoa, por que Deus não está fazendo? Eu não estou entendendo. É uma dúvida que foi plantada no coração dela. E essas
dúvidas, Deus não se importa comigo, parece que Deus me abandonou no meio da guerra, parece que Deus me abandonou, não me ouve, não me escuta, eu tenho orado há quantos anos, há quanto tempo, e nada tem acontecido. Muitas vezes, isso tem gerado dentro de nós algo que a gente sutilmente tem entrado na nossa vida, esse tempo de oração aparentemente não respondida, esse tempo de luta, esse tempo que as coisas não saíram do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente pediu, deu tudo errado. Parece que Deus não estava no controle. E, sutilmente, começa a entrar uma sementinha dentro do nosso coração, uma sementinha de amargura. Amargura. A amargura, o que ela é? De repente, nós não temos percebido, porque ela é sutil. Ela vai entrando, conforme o tempo vai passando, e as coisas não saem do jeito que nós queremos, ela vai entrando e vai dando um sentimento um sentimento de frustração. Eu vou ficando frustrado. Eu tenho buscado tanto em Deus e isso não tem acontecido. Ou aconteceu totalmente diferente, que me deixou desgostoso. Uma contrariedade que veio na minha vida. Eu nunca esperei isso. E olha que eu busquei a Deus. E eu estou amargurado, porque eu estou frustrado. Eu estou assim, desesperançado, desgostoso, triste. Eu estou insatisfeito, e muitas vezes com Deus. E nós podemos ver, acho que isso aí não acontece, nós não vamos ler sobre esse texto, mas se você for lá ver em João 11, tinha um trio de irmãos, Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, viviam ali. E o que acontece? O Lázaro fica doente. O que a gente faz? Partiu chamar Jesus. Jesus, Lázaro, aquele que tu amas está doente. Elas ficaram esperando, como nós, esperando Jesus vir. E Jesus, diz o texto bíblico lá, que ele demorou na situação. E Lázaro veio a falecer. E nós podemos detectar a contrariedade, o desgosto, a tristeza, quando essas irmãs vão ao encontro de Jesus, depois de um tempo que Jesus volta para visitá-las, elas dizem assim: Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Amargura, tristeza, frustração. E às vezes nós estamos assim, amargurados, né? E o que a Bíblia, eu quero pensar essa noite sobre essa amargura. Quando Deus não faz, quando Deus demora, quando eu não estou entendendo o que eu estou passando, essa situação. Você pode abrir sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muito se contamine. Então, você tem que ter, a Bíblia começa, tende cuidado, vigie. Se o escritor deixou essa palavra, se Deus permitiu que essa palavra fosse escrita, então é porque é possível que cresça, que brote raiz de amargura no nosso coração. Por mais que nós queremos ser espirituais, né, a gente não é super-homem, pastor. Às vezes vem criptonita para o nosso lado, um negócio que a gente não entende, e essa raiz de amargura, ela pode vir brotar. Se está escrito, tende cuidado, povo, vigie, para que nenhuma raiz de amargura possa começar a brotar. E quando eu falo de que raiz de amargura, é raiz, eu gosto de pensar numa árvore. Uma árvore. Aconteceu algo, você orou muito tempo por algo, você está frustrado, você não está entendendo o agir de Deus, você está decepcionado, você esperou que fosse de um jeito e não aconteceu, você fez campanha, vigília, culto de oração, fez tudo que você possa pensar, você fez. Pediu para o pastor orar, para o diácono orar, para os irmãos, para a célula, e a coisa saiu totalmente ao contrário. E essa amargura, essa sementinha de contrariedade, veio aqui, ó. E aí ela começa a enraizar.
E ela começa a crescer como se fosse uma árvore dentro de nós. É sutil, a gente não está percebendo. A gente acha que está tudo bem. Nós achamos que a gente vai deixando para lá, mas isso está aqui dentro. E ela começa a crescer no nosso coração. E ela começa a ocupar todo o nosso ser. E ela vai começar, a Bíblia fala, para que ela não vos perturbe. Então, essa raiz dessa amargura, não pensa que ela vai crescer e vai ser só, ela vai ficar quietinha. Ela vai começar a perturbar. Ela vai começar a te tirar do centro. Sabe o que a raiz de amargura faz? Essa árvore de amargura faz? Ela começa a matar a nossa fé. Ela vai começar eu sou uma pessoa amargurada e a pessoa amargurada não crê. Ela vai começar, difícil de acreditar, difícil de achar que Deus vai cumprir suas promessas. E ela vai começar a ser uma pessoa terrível. E como a amargura está crescendo aqui dentro, ela começa a dar os galhos. Sempre quando eu lia esse versículo, eu começava a pensar nesse negócio dessa árvore. E essa árvore, ela começa a dar seus galhos. E o galho começa a sair, sabe aonde? Pelo ouvido. Sabe o que é uma raiz, um galho dessa árvore de amargura? Quando ela sai pelo ouvido, a pessoa amargurada, que ela está contaminada com essa amargura, ela vai começar a distorcer tudo que ela ouve. Tudo que ela ouve é por um filtro de amargura. Um filtro de amargura. É desse jeito. Então, se ela estiver amargurada, exemplo, que é melhor a gente pegar, né, com o pastor, porque o pastor falou um negócio que eu não gostei, pastor, tá? E ele pode até ser esquecido, mas aqui está a amargura. E aí começa. Todas as vezes que ele subir aqui para falar, ele nem está pensando, ele vai falar da criptonita, mas você já está achando que é para você. É para mim esse negócio. Está jogando na minha cara. Está não sei o quê. A gente está amargurado. Tudo que vem aqui é distorcido. Eu começo a não acreditar mais nas promessas de Deus. A minha fé, ela roubou, a amargura rouba a minha fé, mata a minha fé. Então eu começo a não acreditar mais nas promessas de Deus. Porque eu começo a escutar, tudo que eu olho, isso aqui é crer no Senhor e será salvo. Tu e tua casa. Minha casa, do jeito que está. Meu marido, meu filho, tá. E eu começo a me transformar num religioso. A amargura me transforma em religioso, porque eu não creio. Eu venho aqui, eu sento na cadeirinha, eu levanto a mão, mas na verdade eu estou amargurada. Eu estou amargurada com isso tudo, eu estou amargurada com a palavra, eu estou minada na minha fé. Então eu começo a ser uma religiosa amargurada. Sabe, uma pessoa que não crê, não toma posse das promessas de Deus. E por isso que aí, quando eu começo a não crer mais, de verdade, de coração, professando a palavra de Deus de verdade, aí que eu vou ser roubada, aí que o milagre não vem, aí que a situação piora.